estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar aonde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Se nós dizemos isso, queridos irmãos e irmãs, que todas as nações hão de adorar, isso significa que também nós, cada um de nós, é convocado a adorar este menino, a acolher este menino, que é o menino Deus. Hoje, celebrando a Epifania, e Epifania significa manifestação. Ora, nós estamos diante da manifestação deste menino, que é Deus, para toda a humanidade. É Ele quem se manifesta. E nós reconhecemos a sua luz, reconhecemos a sua grandeza, não pelo triunfo de um exército, por estar em um lugar
aonde se senta o rei, um trono, mas por uma simplicidade daquele que se dá por inteiro. Hoje a liturgia, ela nos apresenta os magos, e neste caminho que os magos fizeram, é também um caminho para todos nós. Se nós observarmos bem, nós vamos ver que é o caminho para a salvação. É essa descoberta desta luz, mas não é só descobri-la, é necessário segui-la. E nós entendemos que essa luz e que essa estrela que aparece aos magos não é uma estrela comum, é algo diferente. Se fosse uma estrela comum, ninguém se deixaria, não é, entusiasmar por algo assim. Mas Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer para nós algumas coisas sobre isso. Ele vai dizer que a estrela, ela não foi um astro comum, porque astros naturais não mudam de direção. Ou seja, essa estrela, ela fazia todo um percurso a ponto de chegar em cima de uma casa. Uma estrela normal não faz assim. Não desce, não vem, não se aproxima, não guia esse caminho. Depois ele ainda dizia que essa estrela, ela fala uma linguagem espiritual daqueles que a descobriram. Isso para dizer que, quando Deus se manifesta aos pastores, Ele manda os anjos, em uma cultura capaz de entender aquela linguagem. Isso nos ajuda a compreender, meus irmãos, que Deus fala a cada um de nós de modo particular, de um modo em que nós podemos compreendê-lo. Esses magos, né, ou sábios, estudiosos, eles contemplavam os astros do céu, e por isso Deus se manifesta a eles desta forma, uma forma que eles são capazes de compreender, que são capazes de se deixar maravilhar. Depois ainda Santo Tomás, ele vai dizer que a estrela, ela confessa a divindade desse menino. E por quê? Porque o Rei dos céus é anunciado pelo próprio céu. Se fosse um rei da terra, seriam os profetas, mas sendo um rei do céu, é o próprio céu que o anuncia. Agora, olhando a primeira leitura, vai dizer: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Exige de nós, meus irmãos, aqui, um movimento. Levanta-te. Não dá para ficar sentado, esperando as coisas acontecerem. Não dá para ficar parado, olhando para o céu. Eu preciso me levantar. Eu preciso me colocar a caminho. Quantos viram a estrela? Tantos. Porque se aparecesse uma estrela diferente aqui, toda Tietê ia ver. Agora, quantos se levantaram e seguiram? Quantos? O anúncio e essa luz do menino Deus, ele brilha para todas as nações, mas não são todos que se despertam, não são todos que se levantam e se colocam a caminho. Por isso, estes 3 homens, eles nos ensinam tanto. Porque diante daquela beleza, daquele novo que aparece, eles não fogem, eles não têm medo, mas eles caminham como quem quer ver melhor. Olha ali, tem algo novo, espera lá, eu vou indo mais próximo, eu vou vendo de outros ângulos, eu vou descobrindo. E veja se isso não é algo natural em nós. Uma criança, quando ela vê alguma coisa nova, ela se entusiasma. Você se lembra a primeira vez que você viu um vagalume? Nossa, um vagalume, um bichinho que ilumina, e aquilo desperta uma curiosidade natural. Nós queremos nos aproximar, nós queremos ver, nós queremos entender, e nós nos maravilhamos de ver aquele ser tão pequenininho que produz uma luz, nos maravilha. Agora imagina, quando nós estamos diante de uma criança, todo mundo fica a boca aberta. Ai, que coisa mais linda, e baba, e fala, porque todo mundo diante de uma criança reconhece só aquilo que é puro, não vê nenhum tipo de maldade. Quando nós olhamos para um outro adulto, a gente julga, a gente fala: "Ih, esse é assim, esse é assado." Diante de uma criança, todos se desarmam
e contemplam a beleza daquela vida nova. O que não é contemplar a beleza deste menino que não é só um menino, mas que é Deus. Isso deveria gerar em nós uma ação de maravilhar-se. Nós ficamos de tal forma boquiabertos, e é essa a manifestação que os filósofos e os teólogos, eles determinam como luminoso, que é essa manifestação da presença de Deus, uma manifestação que por primeiro é mistério. É mistério, porque eu não sou capaz de definir exatamente aquilo que está diante de mim. Eu reconheço que aquilo vai muito além daquilo que as minhas capacidades naturais são capazes de perceber. Eu acolho algumas coisas de algo que é extremamente maior. Então essa é a primeira característica. A segunda é o temor, mas não é aquele temor de medo, de querer correr, mas é um temor de respeito, de reconhecimento. Eu não consigo explicar, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Ele está agindo. É uma resposta diante de tudo isso. E depois um entusiasmo que não é simplesmente de um momento. Mais do que entusiasmo, a melhor palavra seria uma atração. Eu me sinto atraído de tal modo que eu não quero voltar atrás. Eu até sei que eu poderia, mas eu não quero, porque eu entendo que aquilo que se revela diante de mim é tão grande que eu não posso perder. Eu não posso perder. Talvez alguns de nós diante de Deus tenha se sentido assim em algum momento. Sente uma ação tão grande, quase como se fosse ser arrebatado. Os santos, eles falam para nós, nos momentos em que se elevam misticamente, falam que sentem como uma experiência quase que de morrer, porque é tão grande aquilo que se manifesta, que o corpo não dá conta. Então sentem quase como uma experiência de morte. É esse o caminho que o Senhor tem para nós, mas é um caminho que nós só podemos experimentar se nós nos levantamos, se nós nos colocamos a caminho, e se nós olhamos o sinal, um sinal que não está embaixo, mas um sinal que eleva o nosso olhar. É a estrela. Por que muitas vezes nós não saímos do lugar? Porque nós ficamos olhando sempre para baixo, olhando para o nosso umbigo, para as nossas coisas. É necessário ir além. Quando nós olhamos os 4 evangelistas, nós percebemos São João de um modo diferente. Até o símbolo de São João é a águia, porque enquanto os outros relatam aquilo que viram, São João, ele relata aquilo que os seus olhos não viram, mas a contemplação de uma vida espiritual e profundamente ligada ao mistério. Ele vê além, ele vê por detrás daquilo que está diante dos olhos. E nós precisamos aprender assim, a ter olhos de águia, a ver além, e não viver como galinhas que vivem ciscando no mesmo lugar, olhando para baixo. Meus irmãos, nós estamos entrando em 2026. Quantas coisas nós já passamos? Muitas. O mundo melhorou. No dia que virou, estava tudo maravilhoso. Não, já teve incêndio lá, na Suíça, já está tendo confusão política na Venezuela. Ou seja, as coisas, elas parecem que elas não estão melhorando. Eu preciso ver para além destas coisas. E a única forma de ver é se eu me coloco neste segmento daquele que manifesta a verdadeira luz. Aquele que elimina, como diz a primeira leitura, todas as trevas, porque o povo todo estava nas trevas. Mas aí vem essa grande luz. Nós precisamos permitir com que essa grande luz, ela venha sobre nós. De modo que esse ano a gente não fique parado nas mesmas coisas, ciscando nas mesmas coisas, as mesmas fofoquinhas. Tem gente que nem criatividade para fofocar tem. Toda vez vem contar a mesma coisa. Então nós não ficamos nessas coisas, nós damos um passo, nós nos abrimos para o novo. Senão esse encontro com Cristo, ele se perde. Os reis,
né, os magos chegam a Jesus e depois eles são avisados para não voltarem pelo mesmo caminho. Talvez você faça a experiência de Deus muito profunda no íntimo da sua alma, mas talvez você esteja voltando pelo mesmo caminho. E porque volta pelo mesmo caminho, volta a fazer as velhas coisas, volta para os velhos hábitos. Que esse 2026 seja mesmo novo, mudança. Não é coisa louca da cabeça, agora eu vou mudar tudo, eu vou mudar de marido, eu vou mudar. Não, não são essas loucuras, mas é essa mudança dentro de nós, que faz com que aquele movimento que eu faço já não é mais essa busca das coisas que não têm sentido, mas é se deixar arrastar, fascinar por esse grande amor que Deus revela para todos nós. Os magos foram, num determinado momento, eles perderam a estrela, foram lá perguntar para Herodes, pior pessoa para perguntar. Porém, eles deram aos magos o conhecimento que eles não tinham, as Escrituras. E nas Escrituras eles entendem aonde este menino há de nascer. Meus irmãos, o fascínio que nós temos por Deus não pode ser aquilo que o mundo hoje diz: eu amo a Deus e eu vivo por aí como eu acho que eu devo. Não, é necessário esse amor a Deus me trazer as Escrituras, me trazer a esta casa do Senhor, para que aqui eu possa ser iluminado e entender aquilo que naturalmente eu pude perceber pela revelação, porque existe uma revelação natural para todo homem, que a partir daquilo que é criado, daquilo que é belo, pode contemplar a beleza de Deus. Mas existe algo que já foi revelado na história, e nós precisamos perceber o verbo que se encarna, o verbo que faz presente, e que nos dá uma direção que vai para além das coisas visíveis, que é aonde nós precisamos chegar. Porque nós não devemos só caminhar para as coisas deste mundo. O verdadeiro cristão, ele caminha pela fé. E caminhar pela fé significa: eu não tenho certezas visíveis, mas eu tenho uma certeza interior, como uma bússola que sabe, que me indica e que me leva para onde eu devo chegar. E aonde todos nós queremos chegar? Aqui, diante desse menino, e diante dele adorar, dar, não é receber. Hoje eu vou lá na igreja porque eu estou precisando. Eu vou lá na igreja porque eu quero uma oração, porque eu quero fazer isso. Não, eu vou dar. E o que eu vou dar a esse menino? Aquilo que eu tenho, as minhas alegrias, as minhas dores, tudo o que eu sou convidado a dar a esse menino. Os reis, os magos deram ouro, a mirra, o incenso, o ouro que representa a realeza diante daqueles que eles estavam, a mirra que representa justamente a divindade, a mirra que era ofertada a Deus, aliás, o incenso ofertado a Deus, que é o que nós fazemos aqui durante a missa, incensamos, e a mirra que era utilizada para embalsamar o corpo daquele que dá a sua vida. E quantas coisas também nós não temos que oferecer. Queridos irmãos, ouçamos este apelo que o Senhor nos faz. Se nós estamos perdidos, nos reencontremos no norte dessa estrela e permitamos também a nós de experimentarmos essa grandeza que o Senhor prepara para nós neste tempo, no hoje da nossa vida. E não fique preocupado, porque às vezes quando o padre fala, tem gente que talvez pense assim: eu nunca experimentei isso, eu não sei o que é essa luz, o que ele está falando, esse sentido. Não se preocupe, da nossa parte o que é necessário? É a abertura e a disposição. O momento da graça depende dele. Nós estamos prontos, estamos em caminho, a hora que o Senhor quiser, ele vai se manifestar, de modo que nós somos capazes de compreender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.